Olá pessoal, vamos a mais um vídeo aula de religião e espiritualidade. E eu trouxe hoje um questionamento até um pouquinho mais intenso no que tange a questão da espiritualidade, porque muitas pessoas me procuram a partir dos meus vídeos e questionam primeiro a desconstrução. Não necessariamente com pesar que eu percebo, mas um processo de espanto, né? De uma estupefação. Meu, e agora? O que vai restar, né? O que vai sobrar? Como vou fazer algum caminho? Ou como vou estar protegido, protegida? Porque, afinal de contas, dentro da caixa conhecida, seja ela a caixa egóica, né? Relacionada ao seu corpo, que não necessariamente é, mas há uma identificação, né? E seja também dentro de uma outra caixa, a caixa do sistema, onde estamos todos juntos. Então não pode estar errado, então não pode ser ruim. E no final, tal do final, né? Se tudo isso não der em nada, se tudo isso for uma mentira, não terei feito esse caminho sozinho, sozinha. Estou levando uma galera. Então, eu às vezes não desconstruo o sistema por medo mesmo. Medo. Que medo? Medo de estar só, medo de errar. E, em última instância, de uma maneira nobre, o ego diz, mas eu tenho medo de errar, Cristina. Você não vai errar se o seu propósito for sincero. Quem guia é o teu coração. E o início do caminho, ele é vagaroso, desconstrói, né? Vai derrubando os castelinhos, né, de areia, vai quebrando algumas crenças, né, questionando, mas você vai percebendo que você vai passando por aquilo e vai permanecendo inteiro ou inteira. Algo dentro de vocês permanece e concorda e se liberta. Então eu trouxe justamente esse tema para a gente discutir dentro desse tema maior que é religião e espiritualidade, que é a questão da liberdade. Buscamos a espiritualidade, né? Um caminho espiritual, um caminho de transcendência, um caminho que me levaria a entrar em contato com algo para além da matéria em mim, porque sim, muitos que questionam essa vida não questionam só a vida física no propósito do comer, dormir, relacionar-se, né? Caso a procriação ou não, ou a busca do prazer, né? Que é o copular. Muitas vezes, né? Isso tudo está até relativizado, não está com tanto apego, mas tem outras questões que fazem com que a pessoa se apegue. Então, intui-se, eu preciso me libertar, mas do quê? Se formos livres, seremos felizes e espiritualizados? É uma pergunta bastante interessante e profunda. Livres do quê? Que liberdade estamos buscando? E então, quando houver essa liberdade, resgatarei um estado perene de felicidade e então teria alcançado essa minha transcendência, essa minha energia, essa coisa que chamamos espiritualidade, que é um estado do ser. Que estado é esse, a espiritualidade?
é um estado de consciência e conexão com o todo. Uma energia maior ainda. Sem nome, sem forma, sem tempo ou espaço, o todo. Então, muitas vezes, logo no início, confundimos, e hoje mais ainda a gente percebe, que desejamos uma liberdade exterior, para a gente fazer o que a gente quiser. Isto é uma liberdade? É a liberdade que buscamos? É aquela que nos traz o bem-estar e a tranquilidade? Não. Isso só aumenta mais ainda a nossa ansiedade, nossa angústia, nosso mal-estar, medo, dúvida. Então, aumenta, que quanto mais você se apega ao que não é perene, ao material que é, na verdade, inconstante, né? Impermanente, né? Ainda que eu diga que essa pedra tem uma permanência longa, mas o que isso me traz se eu me apego? Por que me apegaria a um objeto, a algo? É apenas uma pedra, mas para mim não. Então, será que eu tenho que me libertar da pedra ou de tudo que mental e emocionalmente joguei sobre essa pedra, sobre o possuir a pedra, né? Então, o problema não está no mundo físico, uma experiência física. Eu posso fazer a experiência física, a experiência extrafísica, e onde está então o problema, a questão, o desafio? Nessa observação, nesse desapegar-se das noções reduzidas, prontas, dadas, coletivas, de conforto, que é dado pelo sistema, de forma que você evite a angústia do questionamento, é a náusea da existência, do perguntar por que existo, o que estou fazendo aqui. É o existir aqui que às vezes traz essa angústia, essa dúvida, né? Uma pergunta, como eu já disse no outro vídeo, que é mais pertinente do que a pergunta da origem, porque se eu considerar que sou imortal e infinita, tanto quanto o todo, não tenho necessidade de perguntar de onde vim, nem para onde vou. Nesse momento aqui, nesse recorte, completamente irrelevante. Quando eu faço o recorte, não falo apenas de 30, 60 ou 100 anos, ou um século, milênio, não falo desse recorte, que, diante de um conceito de infinitude, eternidade, continuidade, né, de toda essa experiência, né, do ser, 1000 anos é uma vírgula, né? Então, na verdade, quando a gente se lança para o mundo, não quero saber, então eu vou aproveitar isso tudo. Há quem possa, né? Nem todos podem. Daí a falácia. Algo que é verdadeiro, todos podem. É de todos. Que não, que é de uma classe, de uma fatia, de um pedaço, né? Tem alguma manipulação aí. Mas não sabemos usar a liberdade como nos lançamos na liberdade, então eu vou comer, vou trabalhar, vou ficar rico, vou possuir, vou fazer 5 plásticas, não vou envelhecer, vou questionar a oxidação, o envelhecimento, né, que era uma das questões do Buda, né, que dizem, né, que ele questionou a velhice, a doença, né, o sofrimento, né. Mas a velhice e a doença, por mais que se questionasse, ela está aí. Não necessariamente como doença. A doença é muito falta de cuidado. É uma ausência da saúde e da consciência de cuidar, de manter, né? Mas esse desgaste, né, ele é físico.
É porque ele vai dizer para você, olha, na verdade você tem um tempo aqui nessa realidade física. Mas você veio de um lugar, continua para outro, há uma continuidade. Como se fosse um rio, né? Você entra no rio, né? Percorre um período, né? Mais tranquilo, menos tranquilo e tal, e daqui a pouco você está saindo do rio, fica lá e depois pega de novo o rio, ou pega mais em cima, ou pega mais embaixo, aí não sei, né? Então, na hora que a gente busca os prazeres imediatos, né? Rapidamente, né? Satisfazer, eu estou me enchendo de vazio. Porque no momento em que eu busco, eu quero isso aqui. Quando eu comprei, já estou largando, já quero esse aqui, como um relacionamento. Agora que eu consegui, lutei tanto por aquele relacionamento, uns meses depois já estou olhando para o lado, já estou querendo ser visto ou vista, desejado ou desejada por outros, né? E assim sucessivamente. E outros prazeres e vícios também que me alienam, vícios que me deixam em estado de torpor, mais cultos de medo, de terror. Aliás, trarei a história do diabo para vocês verem toda essa manipulação, que isso tudo é cultuado, né? E quando eu lemoro, vocês vão ver que tem uma razão. Quer dizer, razão não. Há uma explicação, vamos dizer assim, para que isto esteja acontecendo, que aconteça e aconteça há séculos ou milênios, né? Que é a construção da caixinha enganando e dando para você, olha, é isso aqui, é liberdade, olha, é isso aqui, olha, fica com isso aqui. Então, os dogmas, né? As leis, muitas leis tolas, que não procedem, que contrariam mesmo o saber da época, principalmente no que tange ao corpo. Agora é fácil, né? Quando aquilo começa a polemizar, aí por que as pessoas estão desacreditando ou estão nessa polêmica? Porque tem aquele livro, tem aquele texto, tem aquela escola. Quem está no controle vai lá e destrói aquilo, queima aquilo e acaba com aquilo, esconde. É simples e é assim, né? Então, para sabermos realmente o que é a liberdade, temos que saber exatamente o que a liberdade significa. A mente tem alguma coisa a ver com isso? Claro, porque é através da mente que pensamos tudo. A mim, né, a si mesmo, ao outro, a minha situação, o mundo, o todo, o universo. Agora temos muito mais informações e informações já estão chegando, né? E eu diferencio porque a informação é essa que a gente vê aqui, né? Que vai passando, né? O tempo todo e não chega a ser lugar nenhum, né? Então, podemos nos libertar dessas crenças e desses condicionamentos? Podemos fazer isso? É possível libertar-se dessa mente condicionada, aprisionada, viciada em pensar, não em pensar, né? Em repetir, como eu digo, em reproduzir, né? O que já foi dito e não se sabe quem começou com toda essa história de controle, de repetir o que não é verdade, o que não está claro, né? A história do rei, né? Ninguém disse que o rei está nu, somente uma criança. Então, uma multidão e o rei sendo enganado também, né? Por dois comparsas, né? Que pode simbolizar aqueles que controlam o sistema, fazendo do lado político troça, palhaço. E só a criança diz, mamãe, o rei está nu. Então, para dizer que o rei está nu, que isso não procede, tem que ter pureza. Por isso que eu digo que tem que ter o propósito sincero, a pureza de coração. Porque isso é sem dor. Quando há dor nesse processo, há apego. Tá? Então, podemos nos libertar de crenças e condicionamentos
ou estamos eternamente condenados a nos deixar levar por ideologias, por sistemas e por grupos coletivos? Nessa pergunta, o sujeito é passivo. Me deixar levar, ele é passivo. Mas ele sabe ideologias, sistemas, grupos coletivos, confortavelmente por uma coletividade que me dá uma ilusão de pertencimento, de tranquilidade, de estou no caminho certo, porque todos não poderiam estar errados. Só que não são todos. Esse todos, essa generalização, também é uma falácia, é uma mentira, né? E a resposta, né, seria: a morte é uma solução para encontrarmos uma nova terra, um outro céu? Então, o problema é toda essa vida física. E aí você se pergunta, então para que isso? É insano isso. Há correntes que vão dizer que não foi Deus que criou o todo, que criou e manifestou essa natureza. Eu realmente questiono isso. Porque então teríamos um ser criador que cria toda uma beleza, uma transcendência, porque a realidade física não é só essa aqui. Seriam seres que estariam manipulando energias para criar, expandir e continuar criando belezas, porque a criação não está terminada. O conceito de um demiurgo criador intermediário para iludir o homem num mundo e prendê-lo aqui é um conceito materialista de que toda essa terra é apenas matéria perecível, não dá conta da energia de toda a matéria, de tudo em volta, da correlação, de tudo que já se descobriu a partir do século XIX, como eu digo, das teorias de Planck, né, da física quântica, que faz um boom realmente em todos esses conceitos, embora muita gente fale que isso é loucura, que a física quântica não tem nada a ver com a espiritualidade, que não tem nada a ver, que são seres que estão tomando sol no períneo, brincando com a gente, que a física não trata da realidade última. Claro que trata, claro. Essa frase é simplesmente idiota. Então a física estuda o quê? A physis. Como não trata da realidade última? Né? Então a impressão que se tem é como aquela brincadeira, né, que, né, o Carl Sagan, se não me engano, fala que algumas pessoas conseguem sair da Planolândia, perceber a Planolândia, e eu posso dizer que para além da Planolândia também já se pode perceber, mas como você está aqui e nada de castigo, não é estar aqui, o castigo, não estou contando os dias para minha passagem, para eu ir embora. Eu já tive essa ideologia, só que eu achava isso insano, completamente absurdo. Então Deus me criou o mundo para que a gente tivesse uma experiência, mas isso aqui não serve. Isso aqui tem que ser superado. Isso aqui eu tenho que sair eternamente, para me juntar eternamente ao todo, e graças a Deus rompi a roda de Sansara, rompi com a serpente do Ouroboros, não quero mais viver aqui. E aí os mestres que vêm para cá, os seres iluminados que vêm para cá, estão vindo para cá para quê? Só para dizer, vamos todo mundo, daqui a pouco a gente cria, e já teve isso, religiões de suicídio coletivo. Essa ideia é perigosa. Porque se essa matéria é que é o problema, vamos passar. E aí, ao mesmo tempo, diz, não, você tem que ficar e sofrer.
Castigo. Aí vem todas aquelas ideias. Castigo, punição, pecado original. Então, você vai de um lado, vai de outro. Você vai, às vezes, em alguns textos gnósticos, às vezes num cristianismo mais antigo, num judaísmo, num mandadaísmo. E você fica na mesmice. Não com os gregos, não com os filósofos, não com outras religiões mais conectadas a essa energia esse todo. E especialmente hoje, onde as experiências fora do corpo se multiplicam, mas elas já existiam. Eu chego lá. Então, a resposta não pode ser a morte, né? Para eu me libertar disso tudo e então me jogar numa nova terra. Porque não pode haver uma transição simplesmente para um planeta mais energético, mais luz, mais consciente, sem fim, sem rompi, pá, agora eu vou me atirar naquele abismo ali. Aí, nesse caso, vai ser um abismo de luz. É uma invenção para nos conformarmos com esses sistemas, essa história toda, de que isso aqui é um castigo, você perdeu a liberdade, é isso? Ou realmente perdemos? Ou somos nós que não estamos sabendo aproveitar a presente encarnação, apegando, qualificando de uma maneira errada esta vida, a existência, a experiência aqui. E aqueles que trazem lembranças de vidas passadas? Porque tem. Tem e tem muito. E os gênios que chegam aqui com, sei lá, 8 anos, já estou tocando, compondo, pintando de uma maneira assim absurdamente técnica e tudo, não teve tempo, nem o cérebro. Veja, o cérebro, se você fizer um exame do cérebro dos pequeninos que são geniais, ele não vai ter diferença do cérebro dos outros. Está num processo de nidação, está num processo de expansão, o cérebro vai crescendo, se espalha todo, né, o sistema nervoso, isso aí é o processo de nidação, isso aí é ciência pura. Mas 4 anos, senta lá no piano e começa a tocar. Entende? Então tem tantas inferências, tantas coisas que ele teria que ter a paciência para começar a relacionar todas as evidências que questionam que isso aqui é uma vida só, ou que isso aqui é só castigo, ou que as pessoas só sofrem, né? Porque, vamos dizer, Mozart, e voltou para quê? Para sofrer, para tomar esporro de rei. Não, ele voltou para fazer música porque ele é apaixonado pela música. Aí vai ter gente que vai falar, tá vendo? Ele é apegado à música. Oh, meu Deus! Eu vou abençoar a vida de Mozart, o resto da minha existência aqui, pelo apego dele. Vou abençoar Beethoven. Vou abençoar muitos artistas que voltaram com a sua genialidade para dar para nós, para criar como, né, os seres amando do todo criaram essa beleza toda. O ser humano, quando quer, cria essa beleza, não é inteligência artificial fazendo salada, tá bom? Nem pastiche, nem fazendo montagem, nem colagem, porque isso aí também o ser humano já fez. Tá? Então, quando eu escuto uma nona, ou mesmo as 4 estações, escuta mesmo. Né? Para escutar. Faz uma meditação, vamos dizer assim. Uma contemplação, meditação contemplativa. Fecha os olhos. Percebe a harmonia. Percebe como os instrumentos, né, vão dialogando, como caminham, né, num desenvolvimento. Percebe a sugestão de frio, de chuva, de vento, de calor, de pássaro cantando, sem ser banal, sem pegar o sonzinho, né, eletrônico. Vou botar nessa música aqui o som do passarinho, cucu,
Agora eu vou pegar o som da água, botar aqui, e aí faço uma melodia repetitiva eletrônica. E Vivaldi fez assim, uau, trocentas vezes mais. E que ser é esse? É um ser divino? Ele é um ser que também está na caixa, preso, sem liberdade, sofrendo? Então, quando Moria diz que falta arte, falta se debruçar sobre a arte, não só desenvolver, tem muitos que não vão desenvolver, mas você pode desenvolver a sua sensibilidade artística e estética, que vai abrir isso aqui para percepção, para amar, para sentir toda essa criação. Então a pergunta é: libertar de quê? Do que estamos querendo nos libertar ao fazer esse caminho, ao fazer esse estudo, né, da espiritualidade para além de sistemas, para além de religiões, para além, sejam elas antigas, né? Mesmo que a pessoa fala, mas e Buda? Tá, o Buda tudo bem, mas o budismo é uma sistematização. 21 linhas, 4 mais famosas ou 5, entra, sai, mistura com aquilo outro. Né? E a quem teve a experiência e tentou passar essa experiência e orientar, morreu, já foi, ficou. Ou não, e nós não sabemos. Tá? Porque também tem que se colocar as perguntas que quebram. Tem que ter coragem e ousadia para dizer: Buda foi e ficou no todo ou não? Eu posso fazer essa pergunta. Ele não voltaria? Outros voltaram? O próprio Cristo fala em determinado momento como se João Batista fosse reencarnação de quem? Elias. Ops! Jesus falava de reencarnação? Vamos chegar lá. Tá? Então, esse medo, essa ansiedade, essa dependência, esses apegos, tantas outras emoções e sensações, são as ideias, ideia aí o mental, o psiquismo, né, emocional, não o mental puro, que nos impede de viver aqui e agora, de nos conectar com a luz, de sermos livres, de sermos leves para aproveitar esta experiência aqui e agora, sim. Por que não? Estamos aqui. E aqui não é somente um vale de lágrimas. Eu também acreditei. Todas essas ideias, eu fui criada dentro delas, me fizeram acreditar, havia discussões, brigas, tapas, ainda havia tapas, né? Você não pode questionar, você não pode dizer o contrário. Mas eu sabia de onde eu tinha vindo. Isso é outra questão que incomodava. Mas da minha outra encarnação, eu estava num mosteiro assim, fazendo, e lembrei de outra. Então eu lembrei de várias encarnações. E são específicas, tá? Não tem encarnação, eu não posso dizer assim, eu fui, sei lá, rainha da Inglaterra. Legal, né? Na vaidade, eu não vou escolher uma pessoa qualquer, né? Na vaidade, eu vou dizer que eu fui Buda. Eu vou dizer que fui assistente de Buda. Ou vou dizer que fui uma linda princesa da Suécia no século XVI. Por que não? Se é para mentir, mente bonito, né? Não vou mentir dizendo, não, eu fui um pobre, sem teto, sem comida, sei lá. Aí lembrar disso é triste, né? Isso quando eu falo da mentira, tá? Então podemos nos libertar verdadeiramente ao invés de inventarmos fugas. Quais são as fugas que inventamos? Diversões, drogas, sexo casual, sexo de qualquer maneira, perversão sexual, qualquer coisa, né? Tudo que dê um prazer imediato, que me aliene, que me faça fugir do estado de questionamento. Que estado de questionamento? De angústia, de questionamento. Não, então vou ter que largar tudo isso? Largar o quê? Largar o comer? Não, largar a gula. Largar ou você querer ter a sua casa arrumada, não é vaidade, não é só cobiça, ambição. É cuidado.
A gente está com umas palavras muito negativas voltadas para o fruir na existência, né? E nós, na verdade, somos apegados à nossa mente, ao nosso psiquismo, a esse ego que criamos de repente, né? Então, qual é o primeiro passo? Vamos fazer assim, superficial, tá, gente? Só para dar uma ideia, tá? Não estou dizendo que essa escola do primeiro passo, ai de mim, que jamais colocarei tão estanque cada coisa. Mas uma sugestão para adentrar esse caminho, para começar a caminhar, né? Então, o primeiro passo é consciência disso tudo. Eu tenho que ficar consciente, observar isso tudo. Eu tenho que observar os meus condicionamentos, as minhas ideias, as minhas crenças, os problemas que eu estou dizendo que são problemas e saber se são problemas ou não. Eu tenho que ficar cônscio da superficialidade, da vacuidade e da insuficiência da minha vida diária quando sigo esses princípios, preceitos, estanques, dados de séculos, repetidos como um papagaio e mantidos por todo o sistema hoje de uma maneira sofisticada. Temos que estar cônscios de nós. Observação. E uma observação verdadeira. Não adianta eu ir no espelho, observar e dizer, não, esta ruga não está aqui. Esta coisa não está aqui. Essa manchinha não está aqui. Esses cabelinhos brancos não estão aqui. É idiotice isso, né? Tolice total. E se me incomodar, eu vou fazer o quê? Mexer no espelho? Não, estou mexendo aqui, né? Então, segundo passo, ter em mente que a liberdade não é um fim em si, não é uma meta a ser alcançada, mas sim o início de um processo, o começo. Você tem que se permitir fazer esse caminho. É o louco que ousa, é o bobo da corte que ousa falar a verdade, ver a verdade e caminhar na direção dela. Então não é caminhar para alcançar a liberdade. Eu já estou sendo livre, no que eu escolho, eu vou caminhar e descobrir a verdade disso tudo, a luz disso tudo. Disciplina. Por quê? Porque eu tenho que ter uma disciplina, que é uma continuidade, né? Para observar, para explorar, para examinar. Uma disciplina como um processo contínuo de aprendizagem, como numa arte marcial, uma disciplina. Todo dia, naquele horário, no tatame, repetindo aquele kata, para observar, para respirar, colocar o pé no lugar certo, o olho, a mão, tudo. Então, essa disciplina não é disciplina, né, de general, estanque, não é disciplina de igreja, todo mundo agora vai rezar isso, todo mundo agora vai fazer aquilo, todo mundo cantando, gente com sono, gente sem afim, gente pensando em outra coisa, mas ali cumprindo externamente uma regra. A disciplina interna, eu me disciplinando para isto, para essa observação, essa exploração constante. Aprender sobre o ser que eu sou, como estou hoje. Já falei, o diário, dia 29. Estou bem, não estou bem. Acordei mal, à tarde melhorei. Por quê? Porque me visitaram, porque recebi uma mensagem boa, estou colocando fora. Né? Mas eu tenho que colocar. Aí ali, quando eu chego no final do dia, eu falo, aqui eu coloquei o poder de me sentir bem em algo fora. O poder é meu, é dentro, que ninguém vai me tirar isso. Você tá bem? Estou. Mas você não tem problema? Para resolver? Sim, são desafios, são problemas, são coisas interessantes que são as escarpas que me ajudam cada vez a crescer mais. Quarto ponto.
livrar-se do medo da solidão, de ficar sozinho, da destruição, né, desses vínculos e elos vazios. E tem muitas pessoas que falam: ah, mas Cristina, é difícil fazer esse caminho, porque aí minha mãe, meu pai, meu irmão, minha prima, meus amigos, ninguém concorda comigo, eu não posso nem trocar com eles. E outra, eles ficam falando de coisas que eu já não quero mais, que eu já não gosto mais, que eu já questionei. E eu não posso ficar o tempo todo discutindo, brigando, mas eu me sinto mal, aí eu quero ir embora, mas eu não quero ficar sozinha. Então você tem que se libertar desse medo, dessa solidão, porque a consciência vai trazer para você, inevitavelmente, um estado de solitude. É um estado criativo de silêncio e estar só com você. Você nunca estará só. Ainda tem isso. Ninguém está só. Nem para baixo, nem para cima, nem para os lados. Ninguém está só. Estamos o tempo todo, observados, amparados, provocados, assediados, protegidos. Não são só 8 bilhões. São mais 24 bilhões, vamos dizer assim, de seres amparando, ajudando, e as experiências de EQM, muitas delas, né? E outras experiências, né, extrafísicas, dão conta desta multidão, desta comunidade extrafísica junto com a física. Ora, então, estamos todos ali, juntos. Então não precisa ter medo, né? E o medo também de não ser amado ou amada, né? De uma maneira consciente ou inconscientemente, você sentindo isso, porque o medo de não ser amado começa por você não se amar. Porque quando você se aceita, se ama, se trabalha, se mantém, né? E está com você cuidando de todo esse processo, você já está se amando, automaticamente também você vai amar e vai ser amada, etc, etc, etc. Mas quando eu quero, num ato de egoísmo, de apego, ficar parada na minha vaidade e ser amada, chamar atenção pela minha beleza, pela minha fama, sei lá pelo quê, né? Fazer uma coleção de amigos no Facebook, no Instagram, o tempo todo tirando fotos, postando. Aí assim, 1000 me elogiaram, mas teve o 1001 que não me elogiou, que não falou nada, ou alguém que falou uma coisa que eu não gostei. Acabou o meu dia. Meu Deus do céu. Que dependência, que fraqueza. Aí dá dó de uma pessoa assim. Ainda que a pessoa diga, mas ele é uma pessoa muito importante. Para com esse negócio que é mais importante. Você que está dando uma importância, porque se essa pessoa não dá importância a você, e passou batido no dia do seu aniversário, depois de você ter tirado 500 fotos, as outras pessoas todas estão dando muito mais importância a você, e alguém não está. E daí? E ela também pode estar num dia ruim, ou ela pode estar querendo a mesma coisa que você. Empatou, hein? Então a gente tem que ter essa capacidade, desenvolver essa capacidade de raciocínio, de questionamento, de perguntar. Isso torna a existência muito mais rica, né? E menos pesada, e menos briga, e menos depressão, ansiedade e remédios, e menos Rivotril, e menos tudo aí, né? A mente, o córtex, né, que deformou tudo isso, negando o quê? Os outros aspectos da atividade cerebral. Não, a gente pode dizer cerebral, mas que é do mental superior puro, que é percepção, intuição, compreensão, inclusive o silêncio, a quietude. Então, a mente pequena, a mente egóica, condicionada por todo um sistema, ela mata isso tudo e fica com uma coisa muito reduzida, muito parca,
que na primeira pergunta desmonta. Por isso que as pessoas se incomodam. Cristina, você desmonta. Desmonta que é fácil desmontar. Uma estrutura mesmo, uma verdade você não desconstrói, você mente. Mas as mentiras são todas desconstruíveis. E o que é esse medo que alimentamos? É um medo que a gente herdou, que a gente recebeu, que foi cultivado. Pode vir até de encarnações, afinal de contas, a gente está vindo aqui, às vezes não está fazendo nenhum processo, e a gente já traz isso. Outros não. E este medo, investigando com muito rigor, né, amplamente e livremente, você começa a perceber que ele não tem existência nem consistência. É um estado criado por você que tem outros nomes como apego, pertencimento, coletividade, conveniência. E aí eu falo, estou com medo. Medo é uma experiência, uma vivência passada, quando é um medo real, projetada hoje ou para amanhã. Eu não tenho medo de alguma coisa que eu não conheço ou que eu não vivi. Mas se eu vi no filme, se alguém me falou, se eu já vivi, se eu já experimentei, esse medo vai aparecer. Nossa, já fui traída. Nossa, eu já tentei aquele concurso, não passei. Nossa, já me puxaram o tapete. Nossa, eu tenho que atacar as pessoas e não amá-las porque elas vão me trair e eu já estou me defendendo. E eu escutei isso aos montes. Por que você não ama? Eu, hein? Passar essa fraqueza, todo mundo vai passar por cima de você, então a pessoa está com medo de ser feita gato e sapato, de passarem por cima dela, porque ela tem uma ideia. Porque investigando, às vezes, você fala, mas quantas vezes você foi passada para trás? Nenhuma. Então, exatamente, porque eu me preveni. A resposta que eu já recebi foi essa. Como eu me preveni, ninguém passou por cima, agora eu estou soberana nesse lugar. Ninguém tira a casquinha de mim, também não amo, nem ninguém me ama e por aí vai, né? Então temos que, nesse caminho que queremos fazer, né, na direção da transcendência da espiritualidade, nós temos que ousar como um voo da águia. Ousar. Levantar voo. E subir. E subir. E observar. Lá de cima. Se colocar num lugar acima para você ter uma visão geral, uma visão do todo e perceber que tudo está bem onde está. É você que às vezes está criando a ilusão dessa existência, não é da matéria, mas daquilo que eu jogo, de todo o meu mental, que estou construindo uma outra realidade superposta a esta realidade, tal qual eu construo uma realidade superposta à minha alma, que é o ego. Não tem consistência alguma, que no final é um conjunto de pensamentos em que eu abro a janela e os pássaros voam e fiquei livre em silêncio. Então, para que eu boto eles todos de volta, né? Então, quando eu começo a pensar em incidentes, né, e alimento a mente com ideias e imagens terríveis, no momento de pensar qualquer coisa, um passeio, uma viagem, um projeto, um emprego novo, uma mudança, eu poluo aquilo, né, com imagens terríveis, eu estou cultivando medo. E da onde veio isso? Veio do sistema. Né? Isso já tinha vindo pelos textos e pelos sermões, né, de líderes religiosos. Olha, cuidado, o mundo é mal, fica aqui dentro. Olha, o mundo é mal, aquele lá é seu inimigo, aquele lá é anátema, aquele lá é pagão, aquele lá é ímpio, aquele lá é infiel. Percebe? Percebem? Uma caixa, outra caixa, cada caixinha, né? Olhando como fosse, né, um elmo em que a pessoa abre uma janelinha e olha lá, aquele é infiel, aquele é ímpio, aquele é pagão. Fechou? Tô seguro aqui. Essa caixa me aperta, me oprime, me faz sofrer, mas estou seguro desse mundo
E um dia sairei da caixa para a glória eterna e tal, 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 para o seio do Senhor. Então, os filmes, as notícias, né, os alardes, as distopias, os youtubers, os influencers, vários estão... Hoje tem mais gente, tá? Hoje tá aí, aumentou. Porque como vai aumentando também o movimento pela consciência, as pessoas vão saindo do corpo, a física quântica vem quebrando paradigmas. Paradigmas. Isso que vocês têm que entender. Quebrar paradigmas, saltar para fora do paradigma dado, né? Prende essa raça para fora, para a luz. Ah, vou mergulhar no abismo. Pode ter certeza que não é, tá? E quando eu faço o movimento de fuga, eu estou sempre buscando um prazer conhecido, repetitivo, confortável e previsível. Então, seja por drogas lícitas, drogas ilícitas, muitas comidas confortáveis, filmes confortáveis, camas confortáveis, tudo confortável, muito conforto, muito conforto, muito conforto, previsível, porque eu preciso, porque a vida é dura, porque eu já trabalhei muito, porque eu estou em angústia, porque eu só tenho problema, porque eu só estou sofrendo, porque ninguém me ama, porque ninguém me quer, porque... e aí é um livro de lamentações, aí é o Muro das Lamentações mesmo. E uma ânsia, temos que nos libertar de uma ânsia da repetição do perene no imprevisível, dizendo eu quero igual, né? Então, eu tive uma experiência, uma epifania, seja na meditação, seja fora do corpo, seja numa meditação, né? Contemplativa, de um texto, de um koan, né? De um paradoxo. E aí, eu tive aquela experiência, né? Pode ser fora do corpo, pode ser no corpo. Eu já tive várias, né? Fora do corpo, no corpo. Mas eu não posso me apegar a isso. E são momentos de êxtase do processo que você está fazendo essa ascensão. Está fazendo esse... Quando eu falo ascensão, é uma espécie de upgrade energético. Não tem nada a ver também que eu vou sair daqui, subir e vou ficar num céu, porque no universo ou fora da Terra, onde é o em cima ou embaixo, né? Onde fica no universo isso? O universo é de cabeça para cima ou de cabeça para baixo? Ele está de lado ou eu estou ao lado dele? Grande poema de Fernando Pessoa, Além Deus. Em que ele termina: ó universo, em ti eu sou-te. Trarei esse poema para vocês. Então, o pensamento, ação, o pensamento presente, ele vai dar conta dessa presença constante. Acabou vazio, acabou escuridão, acabou mal-estar, né? E o pensamento que repete, ele é um produto do passado, você está sempre lá, é um delay, está lá no passado. Então é muito comum, às vezes, a gente ter uma premonição ou perceber alguma coisa, né, que já está para acontecer no futuro, que eu falo da probabilidade, né, as possibilidades são infinitas, mas a probabilidade, porque várias inferências já foram, né, vibradas e se encaminhando para uma direção, que eu ainda assim posso, né, dar uma desviada, mas essa probabilidade, né, ela é uma repetição, ela é uma projeção de tudo que eu trouxe desse passado condicionado, lançado na frente. E isso tudo está onde? Na memória. Memória minha só? Não, a minha memória não é só uma memória minha. Por que é uma memória coletiva? Coletiva porque vem através de textos, de filmes, de rádios, de conversas, de estudos. Não é? Vai entrando assim só por osmose. Né? É porque eu absorvo isso, esse passado viciadamente, né? Me apegando ao seguro, ao previsível, ao confortável, porque eu não quero me lançar na busca, no caminho. Ora, eu quero fazer o caminho de Santiago, eu vou lá e faço. Pego meu cajado, minha mochila, garrafinha d'água, meu diário, vou lá e faço.
Ah, mas você teria que ir com quem, com quem, com quem? Bom, o caminho já está traçado, naquele caso já está traçado. Mas os templários diziam, caminhante, não há caminho, se faz caminho ao caminhar. Lema templário. E tinha essa consciência de que eu vou traçando, questionando, né, desconstruindo, para fazer um caminho na direção dessa luz. Né? E eu trouxe aqui um questionamento que é muito importante, que tem a ver com essa questão do livre-arbítrio, liberdade, né, que eu tenho questionado, que é a questão da reencarnação. Né? Os pontos positivos, negativos, será que tem? Né? Segundo alguns, né, e quando eu falo alguns sistemas, né, cada reencarnação levaria a alma a uma evolução no sentido positivo do termo. Né? Então a gente tem algumas crenças espíritas, a gente tem algumas crenças um pouco mais positivas, né, luminosas, né, antigas, né? Eu vou chegar lá. Então a pessoa estaria num processo de expansão, de iluminação e etc. Outros sistemas já negam terminantemente. Ou seja, a possibilidade de reencarnar e há pouca evidência, pois os textos e documentos foram queimados e escondidos, etc. Né? Então, o cristianismo acreditava? O cristianismo já é de 400, né, para cá, formatação 500, né, para cá, mas já traz de uma outra religião que misturou com outras, várias seitas. Então, se a gente for ver a salada que deu cada um desses sistemas, fica um livrão assim, ó. Eu espalho aqui nessa mesa, boto ali, ó, cristianismo, e você coloca tudo que influenciou ali, e mesmo, né, vamos dizer, o pai seria o judaísmo, né, também um monte de coisa que influenciou, então fica que nem árvore genealógica. Né? Então, é muita coisa. Mas assim, isso seria positivo no sentido de dizer da origem? Não. Isto é justamente você identificar a salada, a manipulação, os pedaços que não se encaixam, tá? Que não vão dar conta da verdade. Eu quero a luz e tenho pedacinhos de escuridão. Né? Então, a gente sabe que as bibliotecas foram queimadas e escondidas, não é à toa, né? Porque se aquilo é uma verdade, se aquilo liberta, por que estou escolhendo? Exatamente por isso. Tá? Porque eu quero controlar. Mas a ideia de retorno, de transmigração, reencarnação, mente em psicose, né, é mais comum do que se possa imaginar, e tá? A ponto de, depois de certo século, se não me engano, século V ou VI, depois, né, da morte do Cristo, né, ou do nascimento, que isso aí também há controvérsias, se esse ano zero do nascimento, se ano zero é quando ele morreu, né, porque o cara, para fazer esses cálculos todos, ele meio que teve que fazer umas aproximações, tá? Mas é mais ou menos perto de 400 e alguma coisa, quase 500, né? E foi considerado, então, a reencarnação como uma heresia. Essa ideia de retorno, transmigração. E aí se criou o conceito de ressurreição ou até mesmo de arrebatamento com o corpo, de ascensão, inclusive a ideia do juízo final. Então, quer dizer, isso não existia antes? Não. Então, mas tinha uma parte, claro, só foi criado isso porque uma parte, uma das seitas judaicas, digamos assim, venceu o debate, porque havia várias ali brigando naquele momento, né? Tá lá em Hipona, ali em outros lugares ali no norte da África, Alexandria e tudo, eles estavam discutindo muito para ver como ia ficar esse comando, né? Porque quando se diz é a religião do Estado, pronto, agora tem que formatar isso tudo, porque a religião de Roma era muito livre, né? Era arquetípica, ela era de deuses, né? Ou mesmo do imperador, né? Teve um momento que o imperador se achou muito e aí falou, não, eu sou a religião do império, eu é que dito. Isso que é, eu sou a religião do império. Então, se eu digo tá errado, tá errado. Se eu digo que tem, tem. Se eu digo que não tem, não tem. Então, foi o auge, né, da vaidade, do poder, né?
Há textos gnósticos, por exemplo, dentro daquele Evangelho de João que eu já comentei com as pessoas da mentoria, né, dos textos gnósticos da Biblioteca de Nag Hammadi, né, em que a alma tenta lembrar a si mesma ou a sua parte mental, que forma a sua personalidade e a identidade mundana, do fato de ter que se libertar. Ela precisa se libertar. Tá? Eu não vou entrar aqui muito nos termos gnósticos, porque também tem toda uma doutrina, tem todo um conhecimento. Depois, na mentoria, se for o caso, eu dou a bibliografia para algumas pessoas, posso explicar alguma coisa, porque durante um período eu estudei esses textos, porque fiz um caminho esotérico gnóstico, sim. Tá? Mas algumas coisas não bateram com a minha experiência, com a minha vivência e com a amplitude do que eu pude acessar fora do corpo. Então não posso negar, porque ainda que não esteja aqui, eu tendo acessado enquanto saber, enquanto ideia, aquilo procede. Eu não ia acessar uma mentira num lugar tão luminoso, tão belo, né, tão pertencente, e não foi enganação. Tem gente que fala assim, então você foi enganada pelos arcontes. Não, vamos parar com essas histórias de que o mal cria o bem, de que o mal é uma ausência de luz, ele não vai criar a luz. E quando se experimenta essa luz, seja através de uma EQM, né, e eu tive algumas, e também das experiências fora do corpo, e várias pessoas já tiveram, tem aí não sei quantos anos o canal do Carlos, um monte de entrevistas, e mais outros, e mais livros, né, de pessoas, aliás, tem bastante bibliografia, muita coisa não é nem traduzida para cá. Essas experiências falam disso, falam dessa luz, desse pertencimento, dessa amorosidade, e mostram coisas completamente inusitadas e diferentes que você fala, nossa, nem tinha pensado nisso, nunca ninguém disse. Você chega aqui e realmente, o problema é quando você chega aqui e as pessoas ficam falando, isso é loucura, tá? Isso aí é maluquice da sua cabeça. Você não viu nada disso. Não, isso é mentira. Então foi o diabo que falou para você. Aí eu sempre falei, não, diabo não, tá? Diabo não. Posso até delirar, mas só que eu não uso droga, não faço nada disso, e meu cérebro está bem normal raciocinando. Então, a alma quer se libertar da escuridão. É isso que a gente fala aqui, que eu estou falando, que estou trazendo para vocês. Ela quer se libertar da caverna, ela quer se libertar daqueles grilhões, mas foi alguém que colocou, tem alguém que mantém, sim, mas eu me coloco ali. Eu me coloquei quando escolhi a prisão, por ser confortável, tá? Esta não é culpa, responsabilidade tem que ser assumida, porque senão você não sai. Porque se você diz, não fui eu que me coloquei, você vai ficar esperando um Messias, alguém, para então tirar você. E enquanto ele não vier, você faz o quê? Chora. Chora e não pode fazer nada, só sofrer. Acho isso de uma maldade incrível. Incrível. Tá? Porque eu tô aqui, sou a prova que isso não é verdade. E várias pessoas já experimentaram isso. Processos iniciáticos, libertações, consciência. Né? A gente tem aqui Hartoli, todos os filósofos Advaita. Meu Deus. Então, na Grécia, no Egito, antiga, tá? Na Babilônia, em outros lugares, até no Oriente Médio, há algumas escolas que propunham práticas conscienciais para esse despertar, com a finalidade de romper com o círculo reencarnatório. Tá, essas escolas traziam essa ideia de que vou romper com a roda de Sansara, né, a serpente, né, Ouroboros, aquele retorno, eterno retorno, né? Então, eles lidavam isso. Mas quando eu leio isso, eu falo, para romper o ciclo reencarnatório inconsciente, tá? Porque senão não haveriam mestres que voltam conscientemente e eles estão reencarnando, tá? Então o problema não é voltar ou não voltar, mas como voltar, tá? Na verdade, a alma tem que despertar
Sim. E Jung, já mais para cá, Jung é fantástico. Eu estou relendo algumas obras do Jung e vendo a salada que fizeram com o conceito de inconsciente coletivo e outras coisas, né? Ele vai abordar esse tema através do que ele chamou de um processo, precisa começar para esse caminho iniciático, um processo de individuação. O que é uma individuação? É você descaracterizar tudo que você identifica como ego, como não sendo você, para você ser um só. Porque você é um só. Você que se faz vários, você que se multifaceta. Então, na hora que você é um só, ao despertar para fazer o caminho para a iniciação, então essa iniciação é um nível superior de consciência, de luz, e que você não vai se enganar mais. Mas aí só é iniciação, é só o início de uma jornada. Daí a carta do tarô, né, do 0 para o 1. O 0 é a individuação, é eu ter a coragem, a ousadia de negar isso tudo e me libertar do ego bobo, tolo. E aí eu sou um. A minha primeira carta é eu sou um. O mago, aquele que faz acontecer. Né? O processo está na minha mão. O mago é aquele que conhece as energias e vai fazer acontecer, vai criar. Né? Criar até mesmo o próprio caminho. Então, não somos almas que pegamos corpo. Não tem assim, tá, peguei um corpo. Isso é outra coisa, né, que eu estou tentando trazer uma linguagem um pouco mais atual, porque eu não quero trazer linguagem de caixinha, né, para explicar que a energia, ela vai, para ter a experiência física, ela se densifica e ela cria esse corpo junto, ela cocria com todo o processo de criação junto a aquilo que fisicamente conhecemos como a gestação, né? E depois o nascimento. Há tempos atrás, né? Eu acho que até peguei ainda isso em 1966, depois do catecismo. Eu me lembro da minha mãe falando ainda isso, que pegava o corpo e assim, pegava na hora que está nascendo, tá? E isso trouxe muito problema, inclusive por muitas mulheres, né? Ou até maridos, ou até padres que diziam que podia abortar porque a alma não tinha adentrado o corpo. Muito louco isso, né? A própria igreja falava isso no catecismo, que a alma entra no corpo na hora que respira. Peraí, uma parte, né? Mas ela já está ali. Tanto é que tem mães e mães e mães que sabem que o ser que vem já está ali, já percebe, já sente, e o ser que vê, não pelo buraco do umbigo, não, mas que vê porque ele está naquele corpo já e está no nível extrafísico, que a mãe estava no lugar tal, ou que a mãe estava no lugar tal, e etc, etc. Tá? Então, isso seria um vídeo que eu posso fazer de projeção astral, trazendo algumas evidências, né? Algumas histórias, né? Que mostram também isso, né? Não é só você se projetando, mas o bebê tá ali, ele fala com a mãe, ele vê quem é o pai, etc e tal, e ele se faz, né? Como criança. É todo um processo, né? Tem que entender com um pouco menos de materialidade e fixação, é mais energético, né? Então, as experiências fora do corpo, em casos de quase morte, ou em casos de projeção extrafísica, que muitas dessas escolas não consideram, ou esconderam esses textos, que eu sei que tem, se não me engano, em Platão, no Timeu, se não me engano, no Timeu e no Fédon, Pitágoras falou alguma coisa, Heráclito, né? Tem pedacinhos, né? Mas que mostram essa experiência, né? Extrafísica, como eu já trouxe aqui o Descartes, né? Então, se as pessoas tivessem mais experiências desse tipo, né? Ou acreditassem, né? E começassem a estudar isso, poderia ajudar a encontrar
uma contraparte energética desta parte física e buscar, então, se libertar dessas fantasias, né? Dessas ideias falaciosas e mentirosas. Então, ora, se eu saio do corpo, é primeiro que eu já vejo meu corpo, já vejo ele assim, vejo assado, vejo que ele não é só matéria, vejo que ele é energético, depois eu caminho, aí eu tenho a experiência da minha casa, aí eu posso ir num parque, e tudo isso vai ser comentado no vídeo de projeção. E eu disse que estou começando a pensar seriamente que seria uma coisa muito interessante fazer um trabalho todo nesse sentido para vocês terem essa experiência de maneira positiva, né? Não, sim, de qualquer maneira. Por que eu não trago algumas nomenclaturas, né, que eu conheço, né, tanto dos textos gnósticos, dos textos mandadaístas, de Zoroastro e tudo, para evitar justamente apontar para cada um desses sistemas, porque eles são pedaços de um quebra-cabeça e não o fim em si, e não o sistema em si, tá? Então, nenhum deles vão dar conta desse todo, nem tem como, né? De todo o processo, por ser muito mais complexo do que a gente possa imaginar, reencarnação, saída do corpo, processo de iniciação, processo de evolução, né? É muita coisa que é possível e que eu tenho que expandir o meu pensar sobre isso do que me prender. Mas todo mundo é livre para fazer o caminho que quiser. Tá? Então, há os textos que dizem que temos que vencer isto, né? Inclusive vencer arcontes que estariam controlando toda a humanidade depois da queda da alma, né? Que é da quarta raça para a quinta, do tal erro, né? Que chamam pecado, e aí tem os dilúvios, tem todo, né? A Batalha de Gilgamesh dá conta disso, e a tragédia de Atlântida, o dilúvio que é contado na Babilônia, nos textos judaicos, né? E em outros textos também. Então a gente tem que prestar um pouco de atenção, porque eu estou tentando me livrar disso, então quando eu penso isso, eu vou acreditar naquela ideia que eu falei, né, no início, de que os seres criaram, como fossem deuses, esse mundo. Então eles têm um poder de Deus. E Deus deixaria? E o todo deixaria? O que está acontecendo aí? Tem uma falácia aí. Não vou dizer que eu desconstruí toda ela. Nós podemos, juntos, né? E é um conceito, né, que foi trabalhado na Idade Média, porque depois do ano 500, né, veio vindo, né, mexendo no texto, mexendo, né, a Bíblia foi mexida. A gente tem textos agora, uma tentativa, a Bíblia de Jerusalém, uma tentativa de fazer uma revisão dessas traduções, mas sabe como é que é? Feito ainda dentro do sistema com financiamento. Então eu tenho um pezinho atrás, né? Enquanto o Vaticano não abrir aquelas portas, literalmente liberar aquilo tudo para nós, e eu não sei nem se isso aconteceria, seria meio ingênuo da minha parte achar que isso aconteceria sem um tirar os exemplares, mas porque são 2000 anos, né? Ou mais. Então, o budismo também traz uma versão, mas o budismo, veja, o Buda foi lá, se iluminou, o Buda é uma coisa, o budismo é outra coisa, tem 21 versões, né? E as mais conhecidas, né, que circulam, é o Theravada, o Vajrayana, né, que é também uma espécie de Tantra, né, do budismo, e o Mahayana, né, que a partir do século I a.C. veio trazendo outras interpretações, propondo um grande caminho, né? E esse que hoje o pessoal está usando de uma maneira estranha, esse Tantra, né? Ele emergiu pelos séculos 6 e 7 durante o renascimento das doutrinas hinduístas. Estava havendo um questionamento, é chamado Caminho do Diamante. Eles usam mantras, mandalas, mudras, dharanis, com o objetivo de se libertar da matéria, se libertar da roda de samsara, da encarnação, mas existem práticas no Médio Oriente, né, persas,
e mesmo dentro de algumas escolas iniciáticas que fazem a mesma coisa sem necessariamente usar esses nomes, esses conceitos, né? Não esses textos, né? Mas tem mantras, tem mudras, respirações, práticas específicas, inclusive trabalhando com essa energia que é a energia sexual, que ela é uma só, né? Então, trabalhando a energia para iluminar todos os centros, para fazer uma superação, uma elevação de Kundalini. Então, estaria ligada a isso e não experiências loucas como as pessoas hoje estão fazendo. Ai, tantra, vou ter um sexo tântrico, meu Deus do céu. Parece que tudo ou termina em pizza ou termina em sexo. No Ocidente, né, a gente também tem essas ideias, como eu falei, né? E se viver é bom ou não é algo muito subjetivo, dependendo dos diversos fatores, inferências e condições. Esse mundo é de todo ruim? Se tivemos várias vidas, já tivemos em lugares inóspitos e agora estamos aqui. E por que voltamos? Porque queremos, porque estamos experimentando. Cada experiência é um aprendizado. Somos um só. Deus tendo experiências e de repente tudo acaba quando ele estalar os dedos. Se é que Deus tem dedos, porque se ele não joga dados, ele não tem dedos. Mas um piscar de olhos, né? Então assim, a gente fica à mercê desse Deus, seria isso? Mas é ele que vem e faz. Então ele está sendo cruel, mantendo a humanidade do jeito que está, no sofrimento, na dor. Se é uma experiência minha que eu tenho que vivenciar, refletir, largar, fazer um processo e acender, então não é ele que vem, e sim eu que vou. E aí essa união, aí vou falar da alquimia, a Aurora Consurgens, acontece. Então eu me fundo por uma vontade minha, é o que está no Cântico do Cânticos, é o amado que encontra a amada, é a amada que quer encontrar o amado, né? Então a alma quer encontrar o todo e o todo a alma, então tem essa comunhão, então é esse processo que eu digo que é esse caminho da espiritualidade. Quando que a gente vai quanto a gente vai esperar por essa vontade, como dizem alguns textos, Deus vai vir, Deus vai voltar e vai resgatar, Deus vai te salvar. E você fica ali esperando. Aí a pessoa está com 70, 80, 90 anos, não veio, tá, que pena. Quando vai vir? Não é, isso é muito cruel. Tem umas coisas assim que eu acho assim, muito louca. E o livre-arbítrio? Então não temos livre-arbítrio. A gente é jogado aqui, sofre. Agora tá bom. Agora eu acho que tá bom para você. Pum, tiro você. Mais ou menos isso, né? Que fica. Não adianta enfeitar, falar nomes bonitos, de logos, disso, daquilo, para no final das contas ser a mesmíssima coisa de que eu tenho que esperar. Eu tenho que fazer esse movimento. Eu posso. Como eu posso sair do corpo, eu posso fazer o caminho da espiritualidade, eu posso ascender, eu fiz essa escolha, eu tenho esse livre-arbítrio. Então é isso que eu prego nesse caminho de espiritualidade prática. E eu vou trazer aqui 2 aforismos, né? De Moria. Por que eu trago Moria? Porque Moria não tem escola, tá? Embora o pessoal queira colocar o Moria numa caixinha, dou só risada. Moria não pertence a nenhuma escola, nenhuma caixinha. Moria é Moria, tá? Então ele diz no livro Hierarquia, quando o planeta se desequilibra devido à perda da compreensão espiritual, então as consequências são inevitáveis. Então vamos, né, entender bem. Ele falou de uma perda da compreensão espiritual. Começo a me bloquear, acreditando em outras coisas, não estou mais compreendendo o que é essa espiritualidade, o que é esse caminho. Então, as consequências da escuridão, da prisão, da ilusão são inevitáveis, pois não há consequência kármica sem causa. Claro, não é algo
que resultou uma consequência sem ter havido uma causa. Uma causa sem consequência também. As dificuldades resultantes da perda da aspiração espiritual certamente trarão aqueles impulsos que induzirão a regeneração do planeta. Então ele fala de uma regeneração coletiva, mas claro, cada um no seu quadrado ali, né, se libertando, fazendo, eu aqui falando, você ali se inspirando, fazendo seu caminho, perguntando o que eu faço, aí eu digo para você, faz isso, depois você pergunta a outra pessoa, encontra um texto, o que você acha disso? Vai lá, experimenta, faça, mova-se, mexa-se, levante o traseiro gordo, pare de maratonar Netflix e outras para poder agir. É isso que eu falo. A manifestação de mudanças físicas dará ao planeta a compreensão da Agni Yoga. O desastre financeiro efetuará uma reavaliação dos valores. Quando foi que ele falou isso? Lá atrás, ele não fala agora. Esse livro aqui, 1931. A publicação foi ditado antes. Então ele já falava disso aí. Do pessoal que não quer acreditar. Esse desastre financeiro, um reset e tal, vai efetuar uma reavaliação dos valores. Sim, temos que relativizar isso tudo. A distorção das religiões resultará na busca de uma nova conquista espiritual. Então, assim, desconstrói isso. Isso tudo é castelo de areia. Vamos lá nessa conquista dessa espiritualidade prática, dessa transcendência. Portanto, o desmoronamento do mundo velho é, de fato, uma afirmação do novo, porque na manifestação de valores novos, nós trazemos para o mundo e a salvação do espírito. Mundo novo, né? E a salvação do espírito. Para continuar. Mas é a nova terra. De novo terra, mas uma terra diferente? Pode ser. Dizem que vai ser mais bonita. Pode ser. A gente já vê, né? Quem está fora do corpo, né? A gente já consegue perceber isso. As luzes, as interações. Né? Você se ilude menos, claro. Né? E quanto mais eu vejo matéria e mais fecho a minha visão, pior para mim. Então, só para terminar, as pessoas habitualmente consideram que elas podem conseguir a perfeição através de uma multiplicidade de meios. Esta multiplicidade de miragens tranquiliza as mentes medíocres. Né? Faz isso, né? É que eu falo, né? Ajoelha, reza, superstição, hoje agora é isso, olha a lua isso, olha isso aqui, agora você tem que fazer aquilo outro, superstição, né? São muitas coisinhas para serem feitas, né? Porém, a humanidade possui apenas dois caminhos. Ou sabe intensamente, procura compreensão, né, do ou deita no caixão como se fosse um tronco, acreditando que alguém ou alguma coisa tomará conta do destino do varejista do espírito. Olha, tem um senso de humor e uma ironia fantástica. Tá? Então, assim, ou você faz o caminho pela consciência, ou deita e espera, como eu falo, senta ali na beira do caminho, que não tem mais fim, como o Erasmo Carlos, né? E fica, e chora. E chora, né? Esperando, né? Ele fala o varejista do espírito. Não são minhas palavras. Palavras de Moria. A aspiração verdadeira para a conscientização das possibilidades mais elevadas deveria encher a maior parte da vida do homem, como uma mais necessária e atraente ocupação. Então você tem que se dedicar mais tempo a isso. Você não está, você está iludido, está perdido. Aí vem a ilusão. Mas a luz do conhecimento é substituída pelas fórmulas convencionais das religiões. E o homem, que é por vocação um pensador, curva-se diante de um canto escuro e cobre-se com amuletos, sem mesmo saber o símbolo ou o significado das imagens. Repeti isto a todos os que dormem na escuridão do convencional. Eu estou fazendo aqui com vocês. Não existem meios caminhos, ou a aspiração, ou o gelo da morte.
Além disso, a aspiração é plena de alegria das possibilidades cósmicas. Quem começa a entrar em sofrimento está com muito apego. Vamos logo dar umas florais logo para desapegar do nada. É desapegar do nada, porque qualquer coisa que é, eu não preciso me apegar. Eu não preciso me apegar ao amor, não preciso me apegar à luz, eu não preciso me apegar ao caminho. Tudo isso é e eu sou com. Não preciso, não é apego, tá? Além disso, a aspiração é plena de alegria, tá? E possibilidades cósmicas, e a morte gelada é cheia de terror. Os governos que pensam cobrir a pobreza do pensamento com a máscara do êxito convencional assumem a sua função de coveiros. Por isso é necessário avisar os jovens sobre o advento do yoga da vida. Todos os yogas precedentes, dadas pelas fontes superiores, ele não nega, tem os seus propósitos, tomavam como base uma certa qualidade de vida. Sim, a pessoa estava vendo daqui até aqui. Hoje nós temos uma complexidade, tá? Mas agora, no advento da era de Maitreya, é necessário uma yoga que compreenda a essência de toda a vida. Tudo incluindo e nada evitando. Exatamente como relatava a lenda bíblica sobre os jovens que não se queimavam quando corajosamente se sacrificavam na fogueira e por isso recebiam poder. Poder de não se queimar também. Podeis oferecer-me um nome, Yoga da vida. Porém, há uma definição mais adequada, Agni Yoga, Yoga do fogo. De fato, é o elemento fogo que dá o nome a esta yoga, que é a yoga do auto-sacrifício, sacrifício do ego. Enquanto os perigos das yogas anteriores diminuem com os exercícios, na yoga, o yoga do fogo, os perigos crescem, pois o fogo, como elemento que une, também manifesta-se por toda parte, mas em compensação dá o conhecimento das energias mais sutis. O fogo não afastará ninguém da vida, e ele mesmo será um guia seguro para os mundos distantes, pois o que satura o espaço imensurável. Olhemos com um sorriso para essa vida ardente. E Heráclito dizia, no princípio, era o fogo. Tá? Então, eu termino aqui, né, para a gente pensar bastante, faça suas perguntas aí se quiserem, e vamos continuar nesse processo de busca, de desconstrução e de encontro desse caminho numa espiritualidade prática, e eu vou trazer também, aos poucos, alguns exercícios que podem ser feitos para adentrar esse processo, esse caminho. Bom, muito obrigada a todos. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.